Ok, agora a gente tem Pong funcionando perfeitamente, mas não é o Pong mais bonito que você já viu na sua vida. Então a gente vai tentar resolver um pouco disso hoje. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar um fundo que vai dar um bom contraste nesse jogo. Aqui no Pong, a gente vai criar um nó de controle para fazer como se fosse uma pasta e dar para ele um retângulo de cor. Esse nó de controle, vamos ajustar. Ele tem que ser o tamanho da tela toda. Então, a gente vai pôr 1280 por 720. E agora, como a gente ajustou o nó de controle, a gente pode ajustar o retângulo de cor que está dentro dele para ocupar tudo. E aí ele vai ocupar todo o espaço que a gente separou para o nó de controle. E aí a gente vai ajustar a cor para uma cor que vai realmente ajudar. Quase preto, mas não tudo, para ter um toquezinho de cor assim no fundo. Só que agora o fundo tá na frente e ocupou tudo. Por quê? Porque esse nó de controle que vamos chamar de mesa, ele tá sendo o último da lista. E a última coisa na lista é a coisa que vai ser sempre a última a ser desenhada. Então, ele tá desenhando isso por cima de todas as paletas dos pontos da bola. Então, vamos trazer isso aqui pra cima para desenhar primeiro a mesa. E aí vai ficar tudo por cima. Também vai ser bom se nessa mesa a gente tiver uma linha para separar as duas metades do campo. E aí nessa linha a gente vai adicionar 2 pontos e vamos adicionar aqui pelo inspetor, porque vai ficar mais exato, que é 1280 dividido por 2, 640 também. E aí no eixo Y ela vai de 0 até o final da tela em 720. Só que ela tá um pouco grossa, vamos colocar 4 pixels. Tomar cuidado que se você selecionar a linha e continuar clicando, ele vai adicionando pontos. Então você tem que clicar em outro nó para poder desativar e poder clicar na tela sem correr o risco de adicionar mais pontos. A gente tem aqui a mesa bonitinha, mas a nossa letra não tá nada parecido, nada com esse ar de quadradinho, pixel art que o resto da mesa tem. Então a gente vai ajustar isso com uma fonte especial de pixel art, que o link vai estar na descrição. É só baixar a fonte e para importar a fonte para o Godot, você pode só arrastar da pasta para essa parte de arquivos e você vai poder ver que a fonte já está aqui. Ou você pode colocar na pasta do projeto que está dentro do seu computador e quando carregar o projeto aqui no terminal do Godot, já vai estar aqui dentro. Vamos colocar agora a fonte nessa etiqueta. Aqui, nas configurações da etiqueta, a gente vai poder criar uma nova e ajustar ela. Primeiro vamos ver aqui, a fonte. Não tem fonte nenhuma. E a gente vai arrastar então a fonte aqui e ele já vai reconhecer que a gente está colocando a fonte de pixel art. Mas ela está muito pequenininha em relação à tela. Então vamos aproveitar e alterar o tamanho também. 32, dobrar de tamanho, já fica bem mais legível. Então a gente tem uma fonte bonitinha, mas a outra fonte está nada pronta. Se a gente clicar aqui com o botão direito do mouse, a gente pode copiar essas configurações que a gente fez.
e colar. E o outro placar já vai estar completamente ajustado. Pronto, a gente tem um Pong agora que sim, é bonitinho. Tem um contraste melhor para ver essa bolinha. Mas ele não é bem um joguinho ainda. Ele não tem nem um menu. E quando você começa, ele já começa com a bolinha sem chance nenhuma de você ter um tempo para se adequar. Então a gente vai colocar agora um menuzinho. O menu vai ser muito parecido com a mesa, no sentido de que ele vai ter uma cor do fundo que ocupa a tela toda. Então vamos começar duplicando a mesa para economizar trabalho e trazer ele aqui para frente, para a gente poder trabalhar melhor. Tirar essa linha que a gente não precisa e vamos colocar uma etiqueta para colocar um título bonitinho. Aí, Pong, esse título super curioso, e vamos ajustar ela para o centro. Aqui, a gente pode colar a nossa configuração da etiqueta de pontos, só que a gente tem que tomar cuidado para transformar, se você clicar com o botão direito do mouse, transformar ela em única. Porque senão, quando você alterar essa etiqueta, vai acabar alterando a etiqueta do ponto também. Ele faz isso para que, se várias coisas precisarem de ter uma mesma configuração, você pode criar uma configuração de etiqueta só, colocar em todas, e quando você alterar uma, vai alterar tudo. Só que agora o título, eu quero que ele seja bem maior. Vamos colocar, em vez de 32, 64. E aí a gente tem um Pong gigante. Opa, acabei arrastando com o mouse. Um Pong gigante aqui. Mas a gente também tem que colocar um mínimo de instruções. Vamos ajustar aqui, nessa etiqueta, a posição, para subir um pouco um título e a gente ter espaço para colocar as instruções de como movimentar cada jogador. Na posição, no eixo Y, eu quero subir, põe 150 pixels. Ah não, eu alterei o tamanho. Na posição, vamos subir 150 pixels. 150 foi muito. Vamos aumentar mais 50. E aí? Aí ficou melhor. Vamos adicionar também uma etiqueta para poder colocar as instruções. Aqui eu escrevi instruções muito simples. Vamos agora fazer elas ficarem bonitinhas que nem o resto do jogo. A gente vai colocá-las no centro e colar a configuração de etiqueta que a gente pôs para as instruções também. Só que está muito grande. Agora 16 o tamanho da fonte está muito grande. Então a gente vai alterar isso aqui. De novo, tornar único para não alterar tudo e diminuir 32 para 24. Aí, um tanto bom. A gente também vai ter que alterar a posição disso, porque tá muito coladinho com o título. Vim em Layout, Transform. No eixo Y vamos adicionar mais 100 pixels. E aí, a gente tem o título, as instruções muito simples. Vamos alinhar elas com o centro para ficar só bonitinho. Tá aqui. Só que agora esse menu, deixa eu até alterar o nome, ele tá muito simplesinho.
E ele está ocupando, tapando todo o jogo que está por trás. Vamos agora adicionar um código para poder fazer com que ele suma. Vamos colocar esse código aqui no jogo principal. E aí ele vai controlar o menu quando a gente quer que apareça e suma. Ok, eu quero que ele crie uma variável que vai controlar o menu. Para controlar, pegar um nó, que é filho do nó que você está escrevendo no código, você pode colocar o cifrão e escrever o nome do código. Só que eu preciso que ele faça isso naquela primeira função, a função inicial, e a gente pode dizer para ele só fazer isso, em vez de abrir a função e colocar dentro, a gente colocar onReady. E aí ele vai fazer naquele momento. Então a gente não precisa escrever a função toda, fica mais fácil. E é bom colocar aí, porque antes dessa função de se preparar para o jogo, ele pode não ter criado ainda esse nó do menu, porque ele vai criando cada um para depois rodar a função de se preparar. Então isso evita que aconteça um bug. E aí, agora eu quero que quando eu clique, o menu desapareça. Aqui no projeto, no mapa de entrada, a gente vai ver que a gente tem ações incorporadas. E a gente tem essa aqui, que é do Godot, que é a própria para menus, que a gente não usou pro jogo. A gente criou as nossas, mas agora que a gente vai estar mexendo com o menu, ela funciona muito bem. Vamos usar essa de User Interface para aceitar mesmo, que aí vai ter Enter, espaço, o Enter do teclado numérico. Então tá. Durante o jogo, nesse processo, eu quero ver se alguém colocar o input is action. Se alguém apertar... Opa, é pressão... O botão de aceitar. Se isso for verdade, eu quero que esconder o menu. Como eu faço para esconder o menu? Tá vendo que a gente tem sempre essa opção de visualizar ou não? Isso também pode ser controlado pelo código. A gente pode chegar aqui no script e dizer menu hide, a função que ele vai esconder. E aí ele vai esconder o jogo pra gente. A gente tem um menu agora que funciona, que quando aperta espaço ou entre, ele vai. A gente tem agora um menu que tá aqui, que funciona, que some, mas a bola já estava rodando esse tempo todo. A gente quer que a bola só comece quando você apertar para começar. Então vamos ajustar isso. Opa. Aqui no script da bola, vamos aumentar isso aqui. E fechar a saída também. Aqui, no momento que o jogo sempre prepara as coisas, no início, ele coloca uma velocidade na bola. Então a gente vai tirar isso e vai colocar essa velocidade da bola só quando a gente apertar para começar o jogo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai mandar o jogo avisar com um sinal para a bola que o jogo começou. Como a gente vai avisar isso? A gente vai avisar com um sinal. Vamos criar aqui um sinal. Signal. Começar o jogo. E aqui, quando a gente esconde o menu, a gente manda esse signal, que é o começar jogo.
Aí, agora, a gente pode vir no nó do Pong principal, clicar aqui, e conectar esse começar jogo com a bola. E aí aqui embaixo a gente pode dar para ela uma velocidade. Vamos ajustar aqui. Eu vou copiar a velocidade aqui mesmo e vai funcionar direitinho. E aí agora sim, quando começa o jogo, a gente manda a bola mover. Só tem um problema. A gente vai sempre, se apertando espaço, apertando Enter, emitir o sinal de começar o jogo e reajustar a velocidade da bola. Eu estou apertando espaço para alterar ela e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente só pode acontecer isso uma vez no início do jogo. Então, vamos ajustar isso aqui. Como é que a gente vai ajustar isso? Em vez de tentar dizer se o sinal é para mover ou não, a gente vai emitir o sinal só uma vez. Aqui, no script do jogo, a gente vai contar quantas vezes clicou, para só permitir que emita o sinal quando clica na primeira vez. Então vamos... O número de cliques. Então, toda vez que eu clico, eu vou dizer que o número de cliques é igual a ele mais 1. E se o número de cliques for igual a 1, eu quero que emita o sinal. Todas as outras vezes que ele clicar, ele não vai emitir o sinal. Isso faz com que a gente, quando abra o menu, comece o jogo. Agora que a gente tem esse número de cliques, a gente pode alterar isso e atrasar um pouquinho. Se a gente colocar 2, primeiro vai ter que clicar, e aí o menu vai esconder, mas vai ter que clicar uma segunda vez para ele emitir o sinal de começar o jogo. Então aí a gente consegue primeiro tirar o menu, depois aí sim movimentar a bola. Então vamos testar aqui com esse 2 para ver se vai dar certo. Agora a gente tem um menu, a gente tirou o menu e na segunda vez que eu cliquei ele começou a bola. E se eu tentar clicar de novo, ele não vai alterar a velocidade da bola. Então agora a gente tem um menu funcionando. Mas para dar o último toque, o último charme, a gente vai colocar um efeito sonoro nessa bola para ela fazer aquele sonzinho bem legal. E como a gente vai adicionar esse som? A gente vai precisar primeiro de um efeito sonoro. Um vai ser para quando a bola estiver quicando e o outro vai ser para quando a gente tiver um ponto. Eu vou deixar o link na descrição para esses 2 efeitos sonoros. A gente vai adicionar eles do mesmo jeito que a gente adicionou as fontes e eu já renomeei eles aqui para uma coisa que vai ser mais fácil de lembrar do que o nome que eles vêm quando você faz o download. Primeiro, a gente vai vir aqui na bola e colocar nela o som de quicar, porque toda vez que a bola quica, a gente sabe, a gente tem aqui um if que verifica se existe uma colisão. Então, a gente vai fazer com que a bola gerencie quando vai soltar o som. Para
lidar com som, a gente vai ter que dar um nó para ela, que é um nó que toca música. Música não, sons no geral. E aí, a gente vai precisar de 2 desse, um para o som da bola quicando, um para quando faz ponto. Vamos renomear ponto e kick. Quicando. Para não confundir, porque é o mesmo tipo de nó, é o mesmo tipo... cachorrinho agora. Melhor renomear para não confundir, já que é o mesmo tipo de nó. E a gente vai precisar trabalhar com esse nó. Então a gente vai fazer de novo a variável que só é chamada naquela função de iniciar com a tagzinha. E aí, a gente vai poder dizer, se existe uma colisão aqui, eu quero que o efeito toque. E a gente também tem na bola a função que reconhece quando tem quando tem ponto. Então a gente vai poder dizer aqui que a gente quer que o efeito do ponto toque também. Agora a gente tem quase tudo pronto, a gente só não colocou o som no nosso nó que gerencia. É só questão de arrastar, coisa muito simples. E o som tá aqui. Vamos agora testar. Ok, agora a gente tem som, a gente tem menu, a gente tem tudo, a gente só não tem um botão para sair do jogo, o que é bem importante de se ter. Vamos aqui em projeto, nas configurações de projeto, e no mapa de entrada, nas ações já do Godot, tem para interface um botão de cancelar, que é o ESC, a tecla ESC, que vai ser isso que a gente vai usar. A gente também vai aproveitar que a gente está aqui e falar para o jogo ser full screen. Vai ocupar a tela toda. Então, mais importante ainda da gente ter um botão, não vai aparecer mais esse xizinho aqui. Aqui, no nó principal, vai ser mais fácil a gente sair do jogo do nó principal. A gente vai perceber se alguém apertou o botão de sair. Input is action. Vamos usar aqui a opção que já vem da interface do Godot para cancelar. Se alguém apertar ESC, o botão de cancelar, eu quero cancelar o jogo todo. Como é que eu vou fazer isso? Tá vendo que desse nó sai todas as pastas e eles chamam isso de árvore dentro das funções e do manual do Godot. Eu quero sair dessa árvore toda. Então, eu vou chamar
o nó que eu tô, principal, e eu vou pegar a árvore dele. Isso inclui ele e todos os nós que são filhos dessa árvore. Por isso que é bom a gente fazer isso no nó principal, que aí é todos. E aí, eu vou usar a função quit de sair, que ele vai cortar tudo. Então, quando eu apertar ESC, o jogo vai cortar totalmente. Um Pong em tela cheia, que funciona muito bonitinho. E tem um botão para sair. Agora que a gente tem tudo, tem inclusive um botão para sair do jogo, a gente pode exportar esse projeto. Agora que a gente tem tudo, tem os modelos, Pong completo, a gente vai vir aqui em projeto, exportar. E a gente vai poder escolher as pré-definições que a gente quer. E a gente vai exportar aqui para Windows. Eu vou avisar vocês que ele vem já selecionado. Eu que tirei aqui. Esse modificar recursos. Que são várias coisas como o ícone do jogo, o ícone que vai aparecer aqui em cima. E se você não parar e alterar todas as informações e ajustar isso aqui, ele vai reclamar. A gente, por agora, não vai alterar essas configurações, a gente vai usar as configurações padrões, não vai mudar esses recursos, porque é um jogo muito simples e isso é coisa pequena. Então a gente não vai mudar esses recursos e a gente vai só clicar aqui em exportar o projeto. Eu criei uma pasta dentro do documento do Pong para deixar só os arquivos de exportar separados, porque fica mais organizado assim e você vai precisar mais de um arquivo. Então, clicar em salvar, já salvou. Aqui na pasta, tá aqui, a gente tem esse PCK e o aplicativo. Esse aplicativo console é para debug do jogo. Esses dois são que você precisa enviar. Ele precisa do arquivo PCK junto para funcionar também. O Pong. E o Pong está funcionando agora como um aplicativo separado. Perfeitamente. Contando ponto com efeito sonoro. E uma tecla de sair. O que é tudo que a gente precisa.